Tu és abençoado por Deus, meu irmão. O Senhor já te abençoou com toda a sorte de bênçãos. Vocês são abençoados por Deus. Abençoados, abençoados, abençoados. Com toda a sorte de bênçãos, viu? Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. E vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco nessa noite. Vamos ouvir esta maravilhosa mensagem do Evangelho da graça de Deus. E o tema da mensagem dessa noite é a fé dos eleitos de Deus. Vamos continuar falando um pouquinho sobre isso. Vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Todos acharam? Então diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então vamos orar para que o Espírito Santo fale à igreja nessa noite, fale ao nosso espírito, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor agora. Queremos ser ensinados pelo Teu Espírito Santo, porque é o Teu Espírito que nos ensina todas as coisas. Se não for o Teu Espírito a nos ensinar, nós nunca compreenderíamos nada, porque a Tua palavra, ela não pode ser compreendida pela capacidade do homem, pela capacidade humana. Não, a Tua palavra só pode ser compreendida mediante revelação do Espírito Santo. Se o Teu Espírito não nos revelar, nós ouvimos e não entendemos nada. A palavra não opera mudanças, a palavra não opera transformações, a palavra não frutifica. Então fala-nos nessa noite, ensina-nos, ó Espírito de Jesus Cristo. Fala à Tua santa igreja, usa-me como Teu pastor, como Teu servo. Dá-me a capacidade, meu Deus, de explanar essa palavra. Dá-me a inspiração para proclamar a Tua verdade ao Teu povo, porque a minha suficiência, ela vem do Senhor, o Deus eterno, o meu Salvador, o meu Redentor que vive, o meu dono. E que tudo que seja proclamado desse altar, que seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. E todos aqueles que creem, digam amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, Igreja gloriosa de Jesus Cristo, noiva do Cordeiro, uma das declarações mais contundentes da Bíblia Sagrada é exatamente esta que eu li no início da mensagem. O Espírito de Deus afirmou categoricamente há 2000 anos atrás, pasmem, que nos últimos tempos alguns apostatariam da fé, alguns se desviariam do alvo, alguns se desviariam da verdadeira fé, se desviariam da verdade. Isso é uma declaração muito forte. Isso é uma declaração vinda de Deus, muito contundente. E aqui tem algumas coisas que nós precisamos entender. Primeira coisa, o que significa esses últimos tempos? Paulo diz, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Os últimos tempos, os últimos dias. Olha, esse período que ele está se referindo aqui, é o período compreendido entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. É o período da igreja, que a Bíblia chama de últimos dias, a Bíblia chama o fim dos séculos, a Bíblia chama a última hora. Eu quero mostrar rapidamente isso para os irmãos amados. Venha comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, diz assim:
Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesse termo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi predito por intermédio do profeta Joel. Aí ele cita o profeta Joel. Joel havia feito uma previsão muitos séculos atrás e tinha dito: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Então Pedro disse àquela multidão que estava ali no dia de Pentecoste, que naquele momento eles estavam vivendo os últimos dias preditos pelo profeta Joel. Isso, olha o que vocês estão vendo aqui, esses homens falando em outras línguas, é exatamente aquilo que Joel predisse, que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Vocês estão compreendendo isso? Em 1 Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11, Paulo diz à igreja: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Você vê, Paulo está dizendo aqui a mesma coisa. Ele está descrevendo os cristãos daquele tempo como aqueles sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Outro exemplo, em 1 de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, versículo 18. Quando João diz à igreja naquela época, ele diz: filhinhos, já é a última hora. Você vê, há 2000 anos atrás, João estava dizendo aos irmãos da igreja que eles já estavam vivendo o quê? A última hora. Então, essas expressões, os últimos dias, os finais dos tempos, os fins dos séculos, a última hora, todas essas expressões se referem à era da igreja. A esta era que nós estamos vivendo, que começou com a primeira vinda de Jesus e vai terminar com a sua segunda vinda. Então, a declaração forte, a declaração bombástica, a declaração contundente é que o Espírito Santo afirmou expressamente, categoricamente, quer dizer, aqui não há margem de erros. Há 2000 anos atrás, o Espírito de Deus estava dizendo que nesta era da igreja, neste período compreendido entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, alguns apostatariam da fé. Olha que coisa tremenda. Então, primeira coisa que nós já compreendemos é o que significa os últimos tempos, fim dos tempos, né? Segundo lugar, o que é apostatar? Apostatar é se desviar da verdade. É a pessoa crer de uma maneira errada. Quando você vê uma pessoa crendo, por exemplo, que a salvação se perde, essa pessoa está apostatando da fé. Porque a Bíblia diz que não se perde. A Bíblia diz que a salvação é eterna. Jesus disse: das minhas mãos ninguém os arrebatará mais. Ele disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém os arrebata das minhas mãos. Então, crer de uma maneira contrária a isto é apostatar da fé. Amém? Terceiro ponto. O que leva uma pessoa a apostatar da fé? Bom, o Espírito Santo diz aqui que uma pessoa apostata da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Agora a pergunta é: quem são esses espíritos enganadores que lançam para o povo de Deus ensinos de demônios, que faz o povo de Deus apostatar, que faz o povo de Deus se desviar da verdadeira fé, que faz o povo de Deus deixar de crer na verdade para crer em mentiras? Quem são esses espíritos enganadores? São os falsos pastores, são os falsos profetas, são os falsos mestres, são os falsos líderes religiosos. É isso que ele está se referindo. Pastor Carlos Magno,
E o que são, pastor, esses ensinos de demônios que Paulo chama aí? Irmão, ensino de demônio são todos e quaisquer ensinamentos que sejam contrários à Bíblia. São todos e quaisquer ensinamentos que não encontram respaldo aqui nas Escrituras Sagradas. Então veja, desde a primeira vinda de Jesus, desde o início da igreja, que nós temos visto pessoas apostatando da fé. Isso é cruel, não é? Você vê uma pessoa apostatar da verdade, deixar de crer na verdade para crer numa mentira. Só que nos dias que nós estamos vivendo, essa coisa da apostasia tem assumido proporções gigantescas, tem assumido proporções epidêmicas. Às vezes as pessoas acham até uma contradição o que eu estou dizendo. Por que elas acham uma contradição? Porque ao mesmo tempo que nós vemos aí a apostasia alcançando proporções gigantescas, ao mesmo tempo nunca se viu tanto falar de fé como nos dias de hoje. Nunca se falou tanto de fé como nos dias que nós vivemos. Os movimentos religiosos, eles estão aí, meu irmão, eles estão se multiplicando de uma forma assustadora. É só você observar, a cada dia que passa, vão se levantando homens que se dizem homens de Deus, que se dizem cheios do Espírito Santo, que falam muito de fé, que falam muito de Jesus, que falam muito dos milagres, mas que na verdade estão proclamando uma fé que não é a fé dos eleitos de Deus. Estão proclamando uma falsa fé. A fé que eles têm proclamado não é uma fé bíblica, é uma mistura diabólica, é uma mistura satânica. Eles pegaram 500 gramas de misticismo, eles pegaram umas 500 gramas de paganismo e enfeitaram essa mistura com alguns versículos da Bíblia, para enganar os incautos, para enganar aqueles que não manejam bem a palavra. Você vê aí, é a fé nos santos, é a fé nas promessas, é a fé na romaria, é a fé que a pessoa diz colocar num copo com água na frente do rádio, é a fé numa rosa ungida, é a fé numa corrente de 12 semanas, é a fé num culto para quebrar maldições. Você vê isso hoje em toda hora, a toda hora e a todo instante. Ora, tudo isto é uma fé pagã, não é a fé dos eleitos de Deus, não é uma fé cristã. A fé cristã, ela nunca vai levar você a confiar em objetos. Ela nunca vai levar você a confiar em coisas. Ela nunca vai levar você a confiar em fábulas, a confiar em falsos ensinamentos. A fé cristã, ela leva sim você a confiar em Deus, a confiar na palavra, a confiar nas promessas da Bíblia, a confiar no poder de Deus. E isto em qualquer circunstância da vida. Ela leva-nos a uma confiança plena. Ela nos leva a uma confiança obstinada na palavra. Diga graças a Deus. Você quer ver uma coisa? Deixa eu mostrar uma promessa que está aqui na Bíblia, que quem tem a fé dos eleitos de Deus tem que confiar nela. Isaías 43. Isaías capítulo 43. Versículo 2. Isso é uma promessa tremenda de Deus. Isso é uma promessa grandiosa de Deus. Olha o que ele diz. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha, meu irmão, isso é muito importante, porque ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada nessa terra, todos nós, todos sem exceção, passamos pelo fogo, passamos pelas águas. O que são esse fogo? O que é essas águas? São os problemas da vida, são as lutas, são as tribulações, são aqueles inimigos que se levantam contra você. Às vezes é uma crise financeira, às vezes é um problema de família, às vezes é uma situação qualquer adversa que você enfrenta. Então, quando você estiver passando por águas tempestuosas, por rios caudalosos, a fé cristã vai levar você a confiar obstinadamente na palavra de Deus, obstinadamente no poder de Deus. Você vai dizer, olha, eu estou aqui no meio de uma tempestade, mas Deus falou que Ele estaria comigo nessa hora. O Senhor está comigo. Se de repente você se vê no meio de um fogo violento,
você vai ter a certeza, você vai ter a convicção de que Deus vai te livrar daquele fogo. Você não vai temer, você não vai baixar a cabeça, você não vai mudar a tua confissão, você não vai murmurar contra Deus, você não vai buscar solução em lugares escuros, você vai confiar em Deus. Então é muito importante que nós entendamos que o nosso Deus, Ele nunca prometeu, nunca, que nós não passaríamos pelas águas, que nós nunca enfrentaríamos fogo. Ele nunca disse isso. Mas Ele disse, olha, no dia que você estiver enfrentando águas caudalosas, rios volumosos, no dia que você estiver enfrentando um fogo violento, eu vou te livrar daquelas águas, eu vou te livrar daquele fogo. Amém, meu irmão? Há muitos exemplos aqui na Bíblia que provam de uma maneira inequívoca que Deus sempre é com seus filhos, sempre. Mas há um exemplo que muito me emociona, que eu quero compartilhar com você. Eu queria que você viesse comigo lá no livro de Daniel. Vamos a Daniel mais uma vez. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 1 e 2. Daniel, capítulo 1, versículo 1 e 2. Posso ler? Todos amados de Deus encontraram? Então vamos ver o que diz aqui a palavra. Diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sineá, para a casa do seu Deus, um Deus falso, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. O que é isso aqui? Olha só. Mais uma vez, nós encontramos aqui na Bíblia o povo de Deus no cativeiro. O povo hebreu outra vez debaixo de escravidão. Porque o problema é o seguinte: mesmo quando você faz uma leitura superficial do Antigo Testamento, é muito fácil você constatar aqui que a grande maioria do povo hebreu não era fiel a Deus o tempo todo. Eles eram fiéis um tempinho, daqui a pouco lá estavam eles fazendo tudo contrário a Deus. Lá estavam eles se envolvendo com as coisas do paganismo, lá estavam eles fazendo outra vez idolatria, praticando feitiçaria. Por quê, pastor? Porque nem todos eles eram de Deus. Mas sempre havia um remanescente fiel, que mesmo no meio das provações, mesmo no meio dos julgamentos terríveis, eles se mantinham fiéis, eles obedeciam os mandamentos, e eles tinham força, eles tinham ânimo, eles tinham coragem para recomeçar tudo outra vez. A mesma coisa acontece com a igreja dos dias de hoje, onde uma grande parte da igreja, uma grande parte daqueles que se dizem crentes, que se dizem evangélicos, que se dizem convertidos, que se dizem nascidos de novo, na verdade não são de Deus. Uma grande parte. Mesmo que eles afirmem crer em Jesus. Você lembra o que Jesus disse? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Olha, uma grande parte dos que estão dentro das igrejas dizem Senhor, Senhor, cantam hinos, louvam, adoram, tem Bíblia, mas não fazem a vontade do Pai, não fazem a vontade de Deus. Por isso que Jesus teve que dizer isso. Olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino. Só vai entrar os que fazem a vontade do meu Pai. Quem são os que fazem a vontade do meu Pai? As ovelhas. Lembra? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Bom, então aqui no capítulo 1 de Daniel, vamos ler do versículo 3 em diante. Disse o rei a Aspenais, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária,
das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e assim fosse mantido por 3 anos, ao final dos quais eles iriam ser assistentes diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 7. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Olha só. Esses 4 hebreus aqui eram parte do remanescente fiel dos judeus que estavam na Babilônia. Esses homens, eles não haviam sido infiéis a Deus, eles não haviam sido desobedientes aos mandamentos divinos, mas como a maioria era desobediente, quando veio a disciplina de Deus, eles foram levados juntos, cativos para a Babilônia. E tudo tem um propósito de Deus. Deus permitia que os seus eleitos fossem no meio, para que lá na frente o remanescente desse um exemplo de como procede os filhos de Deus, de como age uma pessoa que tem a fé dos eleitos de Deus. Então, neste momento aqui, eles estavam passando por águas turbulentas. Esses homens estavam enfrentando um fogo terrível, eles estavam na Babilônia, eles estavam longe de casa, eles estavam afastados da família, eles estavam vivendo subjugados por um povo inimigo, uma situação extremamente difícil. Imagine se numa situação qualquer, algum de nós aqui fosse levado cativo por um outro país. Fomos levados cativo para a China. Imagina, você vai lá para a China, não entende a língua, vivendo escravo, subjugado pelos chineses, longe da tua família, longe da tua casa. Imagina uma situação como essa aqui. Mas, mesmo numa situação desesperadora como esta que eles estavam vivendo, esses homens sabiam que Deus era com eles. Havia dentro desses homens, irmãos, uma convicção. Havia dentro desses homens uma certeza plena, uma certeza inabalável que Deus ia agir de uma forma sobrenatural em favor deles. Eles criam na promessa: se passarem pelas águas, não te afogarás. Se passarem pelos rios, você não vai submergir, porque eu sou contigo. Se passares pelo fogo, o fogo não te queimará. O fogo não vai te queimar. Agora veja, assim que chegaram ao cativeiro da Babilônia, eles foram separados para serem instruídos na cultura e na língua dos caldeus. O que era isso aqui? Eles teriam que aprender toda a religião e todos os costumes da Babilônia, que era um país pagão, que era formado por pessoas pagãs, por filhos do diabo. Veja, a primeira coisa que o chefe dos eunucos do rei da Babilônia fez foi colocar outros nomes nos 4 hebreus. Primeira coisa, interessante isso aqui. Você vê aqui, ele diz que, por exemplo, esse nome Daniel significava Deus é meu juiz. O chefe dos eunucos disse: não é mais Daniel, agora é Beltesazar, que significa Bel protege a vida dele. Bel era um dos deuses da Babilônia. Ananias significa o Senhor mostra graça. Ele disse: não é mais esse nome, agora vai ser mudado para Sadraque, que significa o comando de Acur, que era outro deus babilônio, era o deus Lua. Pegaram esse outro judeu aqui, Misael. Esse nome Misael significa quem é como Deus, quem é como o Senhor, quem é como o Todo-Poderoso. Eles mudaram para Mesaque, que significa quem é como Acur, quem é como Deus Lua. Olha que coisa. Azarias, que significa o Senhor é o meu auxílio. Eles mudaram para Abednego, que significa servo de Nego, ou de Nebo, que eram deuses falsos da Babilônia. Então, uma coisa terrível, né? Tudo aquilo que era referente ao Deus vivo, tudo aquilo que era referente ao Deus Todo-Poderoso, foi substituído pelos nomes dos falsos deuses da Babilônia. Então, na verdade, meus irmãos,
esses 4 hebreus aqui, eles teriam que renunciar a tudo que eles haviam aprendido, a tudo que eles haviam crido acerca do Deus Todo-Poderoso, acerca da verdade divina. O objetivo do rei da Babilônia era levar esses homens aqui a não mais viverem a fé bíblica. O objetivo era levarem eles a viverem a fé da Babilônia. Fazer uma lavagem cerebral. Olha, tem que tirar da mente deles tudo que eles aprenderam, tudo que eles creram acerca desse Deus deles aí. Vamos ensiná-los dentro da cultura e dos costumes da Babilônia. Então queriam colocar na mente desses homens a idolatria, o misticismo, o espiritismo, a magia, o horóscopo, o tarô, velas, corrente, romaria, porque todas essas coisas fazem parte dos falsos ensinamentos da Babilônia. Era isso que ele queria. Não, os nossos costumes, a nossa cultura, a nossa crença vai ter que fazer parte da vida deles. Vamos deixá-lo aí 3 anos, colocando na cabeça dele a nossa cultura e o nosso costume. Ora, o que é que esse remanescente fiel fez? O que é que eles fizeram diante de uma situação como esta? Leia o versículo 8. Resolveu Daniel firmemente. Eu gosto dessas palavras, sabe? Firmemente, obstinadamente, né? Não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminasse. Aqui Daniel começou a colocar em prática a fé que é dos eleitos de Deus. A fé tem que ser colocada em prática. A fé sem obras, ela é morta. Então ele disse, olha, nós não vamos se contaminar com essas coisas aí. Eu não vou comer a comida de vocês. Eu não vou absolver os costumes de vocês. Eu não vou fazer nada que seja contrário à verdade de Deus. Não me submeto a isso. Só que a situação era extremamente difícil. As pressões eram terríveis. Talvez os outros hebreus dissessem assim, Daniel, não faça uma coisa dessa. Daniel, não tome uma atitude como esta. Olha, você está se voltando contra o rei. Você está desrespeitando a autoridade maior da Babilônia. Olha, a coisa pode ficar preta para o teu lado. Daniel, não tome essa atitude, porque de repente, quando o rei souber, olha, pode mandar até tirar a tua vida. Eu fico imaginando quantas pressões esses homens aqui não sofreram. Mas Daniel dizia, não, eu creio em Deus. Eu tenho absoluta certeza que Deus é comigo. Eu tenho absoluta certeza que Deus vai fazer alguma coisa. Eu estou convicto que essa situação adversa vai mudar, em nome do Senhor. Amém? Resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Não beber do vinho. Você sabe que vinho é doutrina, né? Quando a Bíblia fala de vinho, ela está tipificando doutrinas falsas, né? O vinho da grande meretriz, os falsos ensinamentos do catolicismo romano. Bom, tomou a decisão. Aí no versículo 9, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Você vê como Deus é tremendo? Ao invés do chefe dos eunucos ficar furioso, dizer, mas que sujeito abusado são vocês? Como é que vocês têm um atrevimento? Vocês estão aqui como escravo, vocês não são nada, vocês são um simples escravo. E como é que vocês tomam a ousadia de dizer que firmemente não vai se contaminar com as iguarias do rei, não vai fazer o que o rei está mandando? Ao invés dele ficar furioso e denunciar Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, o que esse homem faz? Ele se mostra misericordioso e compreensivo com os 4 hebreus. Eu pergunto, quem fez isso? Deus. Deus foi lá, olha, tocou no coração do chefe dos eunucos e disse, você não vai ficar com raiva, você vai ter compaixão deles, você vai ter misericórdia, você vai ser compreensivo com eles. Quer dizer que Daniel e seus amigos, eles tinham uma convicção absoluta de que Deus ia fazer alguma coisa. E Deus realmente fez, está aqui, ó. Tudo era absolutamente desfavorável. Tudo parecia demonstrar que eles iam ter um fim trágico. Era isso aqui.
Mas a tempestade, meu irmão, se transformou numa grande calmaria. Aleluia! Uma grande calmaria. Olha, a tua vida pode estar passando por uma grande tempestade. Não desanime. Creia em Deus, que Deus pode transformar essa tempestade num mar de águas calmas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Viu? Às vezes a tempestade é uma doença incurável. Às vezes a tempestade é um problema no teu casamento. O marido abandonou a casa, está com um amante. Às vezes a tempestade é um filho que está envolvido com drogas. Às vezes são problemas financeiros dificílimos. Não desanime. Deus pode mudar esse panorama em nome de Jesus Cristo. Você crê nisso? Então diga glória a Deus. Aqui no versículo 17. Versículo 17 em diante. Diz assim: ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonho. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Versículo 20. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos, 10 vezes mais sábios do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Olha, irmãos, uma pessoa de Deus, na hora que Deus lhe dá, olha aqui, conhecimento e inteligência, ela tem que saber mais do que qualquer incrédulo desse mundo. Pode ter curso de doutor, pode ter anel no dedo, pode ter diploma de faculdade que for, você, pelo conhecimento de Deus, você é mais sábio do que todos eles juntos. Você entende todas as coisas da vida. Você tem resposta para qualquer pergunta que te façam. Porque Deus te deu conhecimento e inteligência. Diga graças a Deus. Na hora que o rei chamou, aquele mundo de gente, só esses 4 aqui se mostraram profundamente conhecedores de todas as coisas. O rei disse: caramba, olha que esses jovens aí sabem responder tudo. Nem os meus magos, nenhum deles sabe o que eles sabem responder. E eles passaram a assistir diante do rei. Isso aqui é maravilhoso. Então, eles estavam passando por água tempestuosa, eles estavam passando por um fogo destruidor, mas lá estava o Deus Todo-Poderoso, meu irmão, para não deixar eles se afogarem, para não permitir que eles se queimassem naquele fogo. Deus estava lá. Irmãos, Deus, ele fez coisas grandes na vida desses 4 homens. E aí Deus mostrou que ele jamais abandona o seu povo fiel. Estava lá, milhares e milhares e milhares de hebreus escravos. Por que Deus foi só com esses 4? Por que Deus não foi com os outros? Porque Deus, ele só se manifesta na vida daqueles que são fiéis a ele. Você vê, Deus livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou os amigos de Daniel da fornalha 7 vezes acesa. Nós já conhecemos essas histórias. E eu pergunto para você nessa noite, para Deus dar livramento a esses homens, precisou eles fazerem uma romaria? Sim ou não? Será que precisou eles irem para a porta do cemitério ou para uma encruzilhada fazer um despacho de macumba? Será que precisou eles irem para a Universal do Reino de Deus ou para a Casa da Bênção fazer uma corrente de 12 semanas para Deus dar livramento? Não? Precisou fazer jejum? Não. Precisou de quê então? Crer em Deus, confiar em Deus. Só precisou que eles fossem fiéis a Deus. Só precisou que eles vivessem por fé na palavra. Só isso que precisa. Para Deus se manifestar na tua vida, para Deus fazer coisas grandes na tua vida, a única coisa que Deus requer é que nós sejamos fiéis a Deus. É que nós creiamos na palavra.
é que nós permaneçamos firmes na hora das grandes lutas, na hora das grandes tempestades. Você não pode descrer de Deus. Você tem que confiar em Deus, você tem que acreditar em Deus, você não pode apostatar da fé. Na hora de um problema vem um e diz: olha, vamos fazer o seguinte, estou vendo que você está enfrentando uma grande luta, estou vendo que o teu problema é difícil, vamos ali que eu vou levar você num lugar daqui. Aí quer te levar para uma macumba, quer te levar para uma rezadeira, quer te levar para uma profetisa falsa, quer te levar... Não, vamos ali que você vai pegar um sal ungido que vai resolver o teu problema. Que sal ungido vai resolver o problema de ninguém? Sal só serve para salgar carne. Não serve para resolver problema de ninguém. Se sal fosse remédio, seria vendido em farmácia? É verdade ou não é verdade? Se sal libertasse alguém das drogas, não haveria mais nenhum viciado? Era só usar o sal, libertava todo mundo. Não. Nunca apostate da fé. Nunca desvie, sabe, do verdadeiro alvo. Nunca desvie da verdade de Deus. Creia, acredite, sabe, abrace a verdade. Confie obstinadamente em Deus. E Deus vai fazer coisas grandes na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Viu? Deus vai fazer, irmãos. Talvez o teu gigante, talvez as águas turbulentas, talvez o fogo que de vez em quando quer te queimar, seja um marido incrédulo, às vezes um marido mau, às vezes um marido perverso, que fica lá pegando no pé da mulher, maltratando a esposa, sabe? Fazendo coisas amargas contra a esposa. Isso é um verdadeiro fogaréu. Isso é uma fornalha 7 vezes acesa. Não tema, diga: Senhor, eu creio em ti. Está escrito, ó. Está escrito: quando passares pelo fogo, não te queimarás. Esse homem não pode prevalecer contra mim. Esse homem não pode acabar com minha vida. Esse homem não pode me humilhar da maneira que ele me humilha. Olha, pode esperar. Deus vai agir, meu irmão. De repente Deus vem de lá e dá-lhe uma rasteira, meu irmão. Põe de cama, tira-lhe a saúde. E aí o sujeito se enquadra. Viu? Porque tem muitos homens perversos, você sabia disso? Tem muitos homens dentro da igreja, com Bíblia debaixo do braço, e que fazem perversidade com a família, fazem perversidade com a esposa, fazem perversidade com os filhos. Às vezes é um fogaréu violento, viu? Não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa a circunstância, Deus será contigo em nome de Jesus Cristo. Se você crer, se você confiar em Deus, se você se agarrar às promessas, se você não se dobrar diante das pressões. Nós vivemos num mundo, meu irmão, onde é pressão para tudo quanto é lado. Nós enfrentamos pressões de todas as formas e maneiras. Nós enfrentamos pressões para abandonar a igreja. Quantos de vocês não recebem pressão da família incrédula? Mas que negócio de igreja? Larga igreja. Igreja não tem futuro. Como é que você fica indo para negócio de igreja ouvir pastor? Pressão, pressão, pressão. Nunca mandaram você largar a bebida. Nunca mandaram você largar as drogas. Nunca mandaram você largar a vida de prostituição quando você vivia se prostituindo, quando você vivia adulterando, quando você vivia enganando a tua mulher. Nunca ninguém apareceu para dizer: para com isso. Pelo contrário, apareciam para dizer: oh, você é esperto, hein? Muito bem, garoto. Gosto de ver, isso aqui é legal. Mas quando você está nos caminhos de Deus, olha, as pressões para você largar o caminho da verdade são muitas. Nós somos pressionados violentamente, irmãos, a não crermos na soberania de Deus. Nós somos pressionados pelo sistema religioso a crermos no livre-arbítrio. Nós não cremos em livre-arbítrio. O homem não tem livre-arbítrio. Deus é que é soberano. O homem não manda de Deus, é Deus que manda no homem. Não adianta pressão. Fazem pressão, nos colocam no canto da parede, nos humilham, nos isolam, nos chamam de hereges, para ver se a gente se dobra, para ver se a gente se enquadra, né? Eu fui na Expo, a feira gospel, né? Só comércio. E eu fui lá resolver um problema com um cara, o cara: pastor, não dá para eu ir aí, dá para o senhor vir aqui? Eu fui lá. E ele, coitadinho, não sabe o que eu prego, né? Me apresentando a um, me apresentando a outro. Aí chegou para um assim: olha, esse aqui é o dono da raio tal.
Olha o pastor Carlos, poxa, pastor, você não quer colocar um programa na rádio dele? Eu digo, meu irmão, a rádio não abre espaço para mim. Rádio evangélica me quer ver a distância, a quilômetros e quilômetros de distância. Porque o que eu prego mexe, atrapalha os negócios dele. Aí ele diz, não, pastor, aqui na nossa, se o senhor estiver dentro das nossas regras, olha aí, olha a pressão. Dentro das nossas regras, ó. Sabe o que significa isso? Se o Senhor pregar como nós pregamos, se o Senhor parar com essa coisa de dizer que o homem não tem livre-arbítrio, se o Senhor parar com essas pregações aí de predestinação, se o Senhor começar a dizer que o diabo está solto, que o diabo é poderoso, que o diabo faz, que o diabo acontece, o Senhor pode pregar aqui. Sabe quantas vezes eu vou me dobrar a isso? Nenhuma. Nunca. Pode me queimar vivo numa fogueira, meu irmão. Eu não me rendo a isso. Eu não me dobro ao sistema religioso dos homens. Eu me dobro ao Deus Todo-Poderoso. Eu me dobro àquele que vive e àquele que reina pelos séculos dos séculos. A esse eu me dobro. Não adianta a pressão. Olha a pressão que esses homens levaram. Imagine quanta pressão esses homens sofreram. Só os 4. Imagina os outros hebreus. Rapaz, para com isso, rapaz. Só vocês 4 aí com essa história. Pô, vocês querem aparecer, é? Não é isso que eles dizem, né? Só vocês são certos, né? Não é assim que eles falam lá fora? Quer dizer que só vocês são certos. Só vocês da graça de Deus é que estão certinhos. É verdade. Nós estamos certos mesmo. Não queremos aparecer, não. Queremos ser fiéis a Deus. Viu? E Daniel disse, não. Nós 4 aqui somos fiéis, olha. Pode acontecer o que acontecer. Pode aparecer Nabucodonosor aí, da maneira que ele quiser aparecer. Nós não vamos se contaminar com as coisas da Babilônia. Nós não vamos. Não adianta. Na nossa vida não tem espaço para as coisas do diabo. Não tem espaço para as coisas do paganismo. Não pode uma pessoa de Deus, não pode, viu, crer num culto que quebra maldições. Jesus já quebrou todas as maldições da nossa vida, meu irmão. Aí vem esses picaretas aí, não porque tem que fazer culto para quebrar maldição. Que quebrar maldição? Está dizendo que Jesus perdeu viagem? Está dizendo que Jesus não fez a obra completa? Não, ele fez a obra completa. Ele disse, está consumado. Oh, aleluia, está consumado. Diga, está consumado. Aqui em Romanos capítulo 9. Vamos caminhar para o final da mensagem. Versículo 27. Romanos capítulo 9, versículo 29. Capítulo 27. Capítulo 9, versículo 27. Então diz assim: mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Você sabe que a igreja hoje é o Israel espiritual. Então já naquela época, ele dizia, olha, ainda que o número dos filhos de Israel aí seja como a areia do mar, milhões e milhões e milhões incontáveis, mas o remanescente é que será salvo. Quem é o remanescente que será salvo? Aqueles que Deus predestinou para a salvação, os eleitos, a semente santa, o povo que é fiel a Deus, o povo que é obediente à palavra, um povo que não abre da verdade nem para um trem, meu irmão, mas não abre mesmo. Esse é o que será salvo. Esse é o que será salvo, viu? Em Gálatas, capítulo 3, versículo 7, ele diz: sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Ele estava dizendo, olha, vocês saibam que os da fé não são apenas os nascidos em Israel, nem apenas porque nasceu em Israel, que a pessoa é filho de Abraão, porque era assim que os judeus criam. Não, nós nascemos em Israel, nós somos filhos de Abraão, somos filhos de Abraão. Eles tinham um orgulho de dizer, somos filhos de Abraão. Aí Deus diz, olha Paulo, fala para eles aí que não. Não. Os da fé é que são filhos de Abraão.
É como hoje, né? Acha que a pessoa foi batizada nas águas, já é um crente, já é um cristão. É como se Deus dissesse, não somos batizados na água. Não são aqueles que fazem jejum, não são aqueles que fazem sacrifício, são os da fé. Esses é que são os salvos, esses é que tem lugar garantido no reino de Deus. Mas os da fé como, pastor? Os da fé que teve Abraão, os da fé que teve Daniel, os da fé que teve os 3 amigos de Daniel, os da fé que teve Davi. Veja, a fé que esses eleitos de Deus aqui tiveram. Essa fé maravilhosa foi que fez com que Deus dissesse, esse é o que serão salvos. E quando a gente observa aqui na Bíblia, a fé desses homens não tem nada a ver, mas nada a ver com a fé que é ensinada hoje. Ou tem? Não tem. Você não vê aqui na Bíblia Abraão fazendo uma corrente, ou vê? Você não vê aqui na Bíblia Daniel adorando imagens, acendendo velas, fazendo promessa para os santos. Você não vê aqui na Bíblia esses amigos de Daniel fazendo uma romaria para o Padre Cício do Juazeiro. Você não vê aqui na Bíblia Davi levando R$1.000 para dar na fogueira santa de Alibabá e os 40 ladrões. Você não vê isso aqui. Mas é mesmo. Não existe nome melhor do que a fogueira santa de Alibabá e os 40 ladrões. Você vê esses homens crendo em Deus, confiando em Deus, crendo na palavra, crendo na verdade, e Deus se manifestando de uma forma sobrenatural em suas vidas. Deus vai fazer o mesmo se você fizer parte do remanescente fiel. Se você não faz parte do remanescente fiel, eu vou dizer uma coisa, nem nessa igreja você fica. Você vai ficar um tempo, 2 tempos, daqui a pouco você, como diz o cearense, pega o beco. Não é assim que o cearense fala? Daqui a pouco você pega o beco e vai embora. Não fica aqui, meu irmão. Só fica nessa igreja quem faz parte do remanescente fiel. Quem crê na verdade, quem crê em mentira, não aguenta ficar aqui, porque a verdade incomoda. A verdade de Deus é como a pessoa que está com calo e é obrigada a calçar um sapato. Não aguenta. Está lá o calo, já estourou, já está em carne viva. Ela tira o sapato, ela quer andar de sandália. Incomoda. Sabe? É pimenta nos olhos. A pessoa não aguenta, meu irmão. Quem não é de Deus. Quem é de Deus permanece fiel para sempre. Amém? E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Para a glória do Deus bendito.